Janeiro Roxo. O mês de janeiro foi escolhido, né, e para ser dedicado à conscientização do combate à hanseníase e da sua prevenção, com foco no diagnóstico precoce, né, quanto antes for diagnosticada a doença, melhor. No tratamento adequado, o tratamento completo, sem interrupção do tratamento, e na diminuição dos riscos dos subdiagnósticos. Então, para alertar a população, alertar os profissionais da necessidade do combate e da prevenção de hanseníase. Afinal, o que é hanseníase? Como que essa doença se manifesta e se classifica? Eu sou Rivanda Toledo, sou enfermeira, estomoterapeuta e trabalho com feridos há mais de 20 anos e ajudo colegas enfermeiros a trabalhar com pacientes com lesão também. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e encaminhe para um colega seu para que ele possa também receber um conteúdo como esse. O que é a hanseníase? A hanseníase, ela é uma doença muito antiga, né, datada de 4.000 anos atrás, infecto-contagiosa e de evolução bastante lenta. Ela se manifesta através da pele e do acometimento da pele e dos nervos periféricos, que nós chamamos de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Esse comprometimento, né, a característica principal da hanseníase é o comprometimento do nervo periférico, né, que é a característica principal dessa doença. Por quê? Porque pode ter um grande potencial de desenvolver incapacidades físicas e deformidades do paciente. E essas incapacidades e deformidades, ela pode acarretar alguns problemas, tais como a diminuição da capacidade de trabalho, o paciente fica, a sua parte laborativa fica comprometida. Ele tem uma limitação da vida social e tem muitos problemas psicológicos, devido ao estigma, devido ao preconceito dessa doença. Normalmente ele esconde, né? Ele acaba não tendo uma vida social já devido a esse preconceito. Isso atrapalha muito a questão do próprio tratamento. A hanseníase, ela é transmitida, né? É causada pelo bacilo de Hansen, que nós chamamos, ou pela Mycobacterium leprae. E ela tem afinidade, né, pela pele e pelo sistema nervoso periférico, pelos nervos. Por isso que ocorre todas essas deformidades. Ela tem como via de eliminação as vias aéreas superiores, ou seja, nariz e boca. Mesmo sendo uma doença dermatológica, né, e dos nervos, do sistema nervoso periférico, ela é transmitida através das vias aéreas respiratórias. Mas, para ocorrer a transmissão, é necessário um contato longo e permanente. Então, não se transmite com tanta facilidade. Então, é necessário, por isso que tem a necessidade do paciente da convivência no dia a dia de pacientes doentes, né, de pessoas doentes, capazes de transmitir através de um contato longo e permanente. Esse bacilo, né, essa doença, ela tem a capacidade, esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de pessoas. Ele infecta grande número de pessoas, mas são poucas as pessoas que adoecem. Por quê? Porque a nossa resistência, muitos de nós, a nossa resistência consegue destruir o bacilo. E alguns não conseguem destruir o bacilo, é a hora que ela vai manifestar a doença. Mesmo em população com alta prevalência, né, que vivem em população com alta prevalência da doença, somente 10% dessas pessoas vão adoecer. Ainda bem, né? Graças a Deus, ela tem baixa transmissibilidade. E como é que nós podemos classificar esses pacientes? Esses pacientes, eles podem ser classificados em paucibacilares ou multibacilares. Os paucibacilares são os pacientes que apresentam nos exames pouco ou nenhum bacilos. E os multibacilares são pacientes que apresentam muitos bacilos nos exames. E de acordo com a classificação de Madrid, essa doença ela é classificada em 4 fases evolutivas. Ou seja, a fase indeterminada, a fase tuberculoide, a fase dimorfa e a virchoviana. Sendo a fase indeterminada é a fase inicial da doença. Aí que se deve fazer o diagnóstico da doença. A fase inicial, quando o paciente ainda apresenta até 5 manchas de contornos imprecisos. Por isso que é necessário fazer o exame físico de todos os pacientes e detectar essas manchas de contornos imprecisos. E nesse caso da fase inicial, não tem nervos comprometidos.
Já numa fase evolutiva da doença, que é a segunda fase, ou seja, a fase tuberculoide, o paciente apresenta até 5 lesões, com contornos bem definidos e um nervo comprometido. Ainda é pálcia bacilar, com pouco ou nenhum bacilo, né? As 2 primeiras fases. Evoluindo, entra na fase dimorfa, onde o paciente pode apresentar mais de 5 lesões, com bordos que podem estar bem ou pouco definidos, e já apresentar o comprometimento de 2 ou mais nervos. Evoluindo, entra a fase virchoviana, que é a fase mais disseminada da doença, a fase mais grave da doença, e sendo observada comprometimento em grande parte da pele. A pele está, na sua maioria, já danificada e, algumas vezes, além do comprometimento do nervo, alguns pacientes já apresentam comprometimento de alguns órgãos, ou seja, o nariz e os rins. Então, numa fase já bastante evoluída, onde que, com certeza, além do comprometimento da deformidade, do comprometimento dos nervos, já da incapacidade já sendo instalada, ainda apresenta comprometimento do nariz, onde vai haver ferida no nariz, desabamento do nariz e comprometimento dos rins. Então, essa já é uma fase bastante evoluída. Por isso que nós temos que ficar atentos às manifestações clínicas da doença, que são elas. Eu vou falar do início, a evolução dela. A presença de manchas esbranquiçadas, de tons avermelhados, amarronzados, já com a perda da sensibilidade, com a perda de pelo nessas manchas e com a diminuição da transpiração. Então, é uma pele extremamente ressecada que não transpira na pele. Já inicia as dores, né, com a evolução da doença, já começa a iniciar dor na articulação, redução da força muscular. O paciente aperta a mão da gente, ele já não tem mais aquela força muscular de apertar a sua mão. À medida que você vai fazendo os testes, né, você vai percebendo que há um espessamento dos nervos, né? A gente já começa pelos nervos do braço, já inicia os caroços no pescoço, os olhos já estão também insensíveis e com ressecamento, já não tem mais lágrimas. Existe um teste que a gente faz da quantidade de lágrimas, se existe uma quantidade de lágrima ou não. O paciente já tem incapacidade visual e já começa a apresentar as feridas, né, no nariz e nos pés, tá? Já aquelas feridas, as úlceras plantares, ou as úlceras já nas proeminências ósseas, onde já tem aquelas deformidades. Então, após a detecção das manifestações clínicas, é importante que a gente encaminhe o paciente para baciloscopia, ou chamado também de raspado dérmico. Vale lembrar que o raspado térmico ou a baciloscopia, se der negativa, porém apresentar manifestações clínicas evidentes, não pode descartar a doença. Tem que ser encaminhado já para o início do tratamento, independente do resultado negativo da baciloscopia, ok? E para começar já o tratamento é feito com 3 associações de antimicrobianos, a dapsona, a rifampicina e a clofazimina, tá? Para isso o médico já inicia, é um tratamento longo, tá? Porém eficaz. Somente assim nós vamos conseguir cortar a cadeia de transmissão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com o seu colega enfermeiro e encaminhe para que ele também possa aproveitar desse assunto. Até mais!